Isso. Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto, o teu canal cristão católico. Começando por aqui, já vai aí te inscrevendo, compartilhando e deixando a tua curtida, que de repente pra ti não vale nada, mas pra nós vale muito, tem muito valor. Boa tarde, boa noite e bom dia, Felipe Rato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estamos, tudo bem? Estamos meio mal aqui da sinusite pegando. Nossa, tá feio pegado. Mas vambora, vamos lá, seguimos, né? Fé em Deus, fé em Deus. É isso aí, uma hora melhor, faz uns 27 dias que eu tô assim, eu acho. Eu não vou te sugar, então. Vamos lá direto pros nossos apoiadores. Vamos lá, conosco aqui sempre a Sam Máquinas de Cafés e Insumos. A Sam, tu pode pedir um orçamento e falar com eles pelo 999715205. Tem tudo lá pro teu coffee break, pra tua empresa. É só ligar pra eles, pegar uma maquininha, que a Sam vai atendê-los muito bem. Temos também conosco a padaria, confeitaria e café Santa Mordida, onde comer não é um pecado. Não é pecado. A Santa Mordida fica ali na Marechal Floriano 913 e o telefone é 999055557. Vai sair do trabalho aí, passa ali, pega os cacetinhos, uma tortinha já com produtos Nestlé de sobremesa, né? Isso aí. E vem-te embora. Conosco aqui também, nosso amigo na parceria, Produvet Assessoria Veterinária, soluções em pecuária de corte, prestação de serviços, Brasil, Uruguai, fornecimento de insumos pecuários. Para falar com a Produvet, é só chegar ali no 53-99962-3968. Ou também pela José Otávio, 287, Bagé, Rio Grande do Sul. É isso aí, gente. Começando, então, mais aqui o nosso podcast. Sempre uma história, né, de vida, um assunto sobre a nossa Igreja Católica. E hoje eu tô aqui com um grande amigo, Guilherme Batistella, conhecido como Giga. Cara, irmão, prazer. Obrigado. Por ter aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer a Deus, agradecer também a ti pelo convite. Te dar os parabéns. Obrigado, meu irmão. A gente estava comentando agora 69 entrevistados, isso, né? Muito legal. Parabéns pela jornada. Eu, como teu amigo de Cristo e de Emaús, a gente sabe que há um tempo atrás, antes de tu abrir, parecia um sonho distante. E hoje estamos concretizando aí mais um episódio e de muitos que virão. Parabéns. Obrigado, irmão. Obrigado. Parabéns. Bom, então, para quem não conhece o Giga, ou quem quer conhecer mais um pouco do Guilherme, né? Cara, eu queria só, assim, tu falasse um pouco, assim, sobre a empresa, né? Sobre a Shop das Baterias. Se puder dizer como começou. E agora aí tá estourado a nível nacional, né? Por causa do Rafael Matos, que fez um merchan ali, cara. Que legal o vídeo. Obrigado. Muito bacana e... Sei lá, tem milhares de visualizações já, né? Já. Então, o Shopping das Baterias, ele foi fundado em 2018. Ele veio através... Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, né? Tenho 31 anos, sou formado em administração. Eu já trabalhava na Matriz, com o Ademar, meu tio, minha mãe. E eu sempre fui muito sonhador, né? Sempre, inclusive, nós tivemos algumas brigas por não ter os pés no chão. Meu tio, como ele é muito trabalhador, né? Uhum. Então, eu sempre fui um cara muito ambicioso. Sempre quis mais e mais e mais. Eu, no começo, comecei pelos setores de baixo da empresa, lavando banheiro, trocando bateria, varrendo, sempre com muita humildade, né? Eu não entendia no começo o porquê. Queria já começar no topo e ele sempre me xingando e dizendo que não era esse o processo, que uma hora eu ia entender. Hoje, dou graças a Deus, agradeço a eles, até inclusive, obrigado, meu sócio, meu tio, tamo junto. Tem que fazer o merchan com o tio também. Tem. Então, como a matriz fica no centro, né, e o pessoal que fica empenhado na Santa Tecla ou lá para Jardim do Castelo, provavelmente eles vinham a parar em outra empresa. Até eles chegar na Batistella, já tinha diversos concorrentes. Então, o Shopping das Baterias, ele foi fundado, né, e idealizado nós temos outra empresa de bateria em outra parte da região da cidade para que a gente possa vir a suprir melhor os bagenses.
Então, o shopping ele é especializado somente em bateria, automotiva, de tratores, caminhões, energia solar, moto. Tem também para no break, cadeira de roda elétrica, cortador de grama, cerca elétrica, entre diversas outras. Resumindo, praticamente tudo que vai bateria, vocês têm lá, vocês atendem lá. Isso, tudo que a gente tem bateria, tudo que tem bateria com 12 volts a gente trabalha. Então, foi um prazer enorme ele acreditar em mim. Para quem não sabe, eu comecei com um empréstimo de 100 mil, né? Então, tinha um processo muito difícil. Hoje, se alguém tiver essa ideia, eu não recomendo. É muito delicado tu trabalhar todos os dias sabendo que tu tem 100 mil para pagar. Foi um tempo muito difícil, onde eu vendia 15 baterias no mês. Para pagar 100 mil. 27 baterias e pensando assim, eu tive uma trajetória, né? Não tive pai. Meu pai saiu de casa cedo, eu lutava taekwondo. Inclusive, a mensagem que ele deixou foi de concluir o curso, as artes marciais, para que eu não perdesse, né? E independente da faixa, muita gente às vezes cai na vaidade sobre faixa. Isso, o importante é que a gente exerça, né, na sociedade um papel de proteção, de educação, assim que as artes marciais fazem com todos os seres, né? E logo disso, de eu sair do taekwondo, meu mestre era o Navarro, então ele era como um pai para mim, né? E automaticamente eu perder essa figura paterna, começou o primeiro ápice da minha vida, né? Que veio as brigas. Eu era um pitbull raivoso, né, cara? Revoltado e inconsequente também. Mesmo estudando no Espírito Santo, um colégio cristão, não tinha costume muito de ir à igreja, não lia a Bíblia, não pregava, fazia uma oração e eu já achava que eu estava de bom também para Deus. Mas para Deus, né, creio que a gente tenha que, para receber o dom da vida dele, para receber o dom das bênçãos dele, a gente tem que fazer por merecer, né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que perseverar, tem que ajudar o próximo. Então, algo que era totalmente ao contrário do que eu fazia, né? Porque eu nunca fui maldoso, nunca fui agir em má fé, eu era revoltado e onde dava faísca eu fazia o fogo. Mas, graças a... E até uma coisa que me toca bastante, né? Eu teve até meus 21 anos... Vamos seguindo então. Aí eu, com 18 anos eu fui expulso do Espírito Santo no segundo ano, né? E por briga? Por ser tenebroso? Por ser tenebroso, indisciplina, brigas, respondia dos professores, saía da sala. Disciplina, no geral. Isso, indisciplina. Então... automaticamente eu fui pro Melanie no segundo ano, então ali foi a primeira crise que eu tive na minha vida, né? Onde meus colegas todos estavam estudando pro Enem, voando, e eu tava lá parado, né? Estagnado, recebendo a consequência dos meus atos, e foi terrível, cara. A gente não sabe que na frente a gente vai colher esses frutos podres, e eles vêm, né? Eles vêm com força. A conta chega. Então, automaticamente eu quase fui morar com meu pai. Então, me formei no Melanie e fui morar fora. Aí fui para Santa Catarina, trabalhava à noite lá e tinha umas apostilas de estudo, mas o que menos fazia era estudar, né? Então aí fui diretamente fui morar em Pelotas, fazer o Veiga. Também não deu nada, não tinha preparo, não tinha... Sempre tive apoio financeiro, mas nunca aquele apoio psicológico e mental, né? Que hoje eu vejo que falta muito nos jovens de hoje. Acredito em ti, eu tô contigo, tu consegue. Nunca tive isso. Até vou pedir desculpa, não, eu nunca tive, né? Mas nunca foi de algo natural. Sempre muita pressão, né? Então isso acabou me prejudicando bastante. Então acabei voltando, né? Com 21 anos. E agora, assim, depois, pensando assim na minha trajetória, por ter treinado bastante tempo, eu quase pensei em virar lutador. Treinava todos os dias e
também praticava na época, junto com o Guilherme, com o Elton Monson ali, os guris lutavam, pensei em subir no ringue. Acabei não conseguindo, não entrando, né? E também me julgava muito, porque que Deus tinha me feito um poder de destruição, de se era somente isso que ele tinha para mim, o porquê das perguntas, revoltado, já fui aquele cara que já falou bobagem para Deus. Uhum. Tá, isso então, só para nós conseguir seguir Sim. a linha do teu raciocínio. Isso já, com 21 anos, já começou a ter Isso. esses pensamentos, assim, de revolta com Deus e de... Sim, Tá, sim, aham. sim. Na verdade eu já tinha, mas com 21 anos veio o ápice, né? De Uhum. porquê disso, porquê daquilo e... Enfim. E nisso surgiu o Emaús, que... Com 21 ainda ou 22? Com 21 anos veio o convite do Emaús. Foi até quem fez a minha ficha foi o Matheus Wilde, Uhum. mas eu fiz com 24, né? Então foi 3 anos de esquivando. Sim. Mas sempre rezava. Quando voltei a Bagé, comecei a rezar bastante, ia na igreja com a minha mãe e sempre tentando achar perguntas. Por que Deus tinha me abandonado? Uhum. Por que só acontecia aquilo comigo? Enquanto isso, eu via meus colegas passando em faculdade, voando, e eu estagnado. Nunca fui invejoso ao ponto de querer o que é do coleguinha pra mim. Aham. Sempre, se o cara tá voando, tá na minha hora de voar também, mas Uhum. primeiro a gente tem que plantar para depois vir a colheita, né? Então, eu hoje agradeço a Deus por estar aqui contigo, meu mentor espiritual. Dos 21 aos 23 foi um ápice também, foi onde voltei a trabalhar com meus pais, mas muito frustrado, né? Então até teve um dia de tarde que eu tava com meu tio, fazia 2 anos que eu trabalhava com ele, e os 2 anos os piores da minha vida, porque pra gente vender a peça de carro é como se fosse tu achar uma agulha num palheiro, né? Porque são catálogos e catálogos, são muitas peças Sim. e muitas, diversas, e eu nunca tinha conseguido fazer uma venda real, assim, sozinho, sem ajuda de ninguém, porque eu não sabia onde procurar, eu não tinha vontade também, né? Eu tava lá pra ver, agora quando vê um dia pro outro, Deus vai me salvar. Uhum. E teve um dia de tarde que isso aconteceu, mas através do meu tio, né? Que de tanto que eu comecei a procurar, assim, porque como às vezes quando a gente não consegue exercer nosso papel na sociedade, vem as frustrações, ou tu choraminga, ou tu dá a volta por cima, né? Aham. Então eu falei, cara, tá na hora de eu aprender mesmo e sentir o gosto do prazer de viver de novo, né? Nisso eu já tinha depressão e não sabia. Então, teve um dia que eu tava montando um orçamento, e é um orçamento meio barbado, assim, sabe? Sobre amortecedores e buchas de suspensão de carro. Então ele falou, cara, vem aqui que eu vou te mostrar. E nisso fiz uma das primeiras vendas em 2 anos, assim, uma venda boa, e senti o prazer da venda. Uhum. Ali que eu comecei a tomar gosto, mas Deus estava distante ainda. Mas ele foi onde ele abriu a primeira porta, né? E nisso comecei a me inspirar, comecei a me motivar um pouco mais. Mas mesmo assim faltava algo, né? Faltava muita coisa. Eu creio que são 3 pilares, né? O espiritual, o mental e o físico. Uhum. Então eu tinha 2 pilares parados, que era o espiritual e o mental. Porque eu não Uhum. O físico tava voando. O físico mas voando, o mas resto- mesmo assim tu tem que alinhar os 3, né? Aham. E foi onde tudo começou, foi quando Matheus Wilde me fez esse convite, né? Assinou minha ficha. O timoneiro foi o Samuca, que fez um trabalho impecável. Eu sou fã dele, até eu digo pra ele que eu vi Cristo nele, por ele ter resgatado um jovem totalmente agressivo, revoltado. E de acordo com essas frustrações, antes eu era sou ainda espírito de gladiador, mas hoje eu choro, né? Aham. Antes eu não chorava, eu era muito carrancudo, eu não aceitava que eu tinha perdido, eu não aceitava certas coisas e eu não dava o braço a torcer. Então, naquele Emaús, no 99º, em 2018, o Samuca foi até o timoneiro,
Cara, ele fez um trabalho fantástico que eu vim da água, foi ali que começou a transformação da água pro vinho, né? Uhum. O processo é muito lento, tu tem que querer, vão vir adversidades de novo para te fazer tu voltar para quem tu era, mas graças a Deus deu tudo certo. E naquele Emaús ali eu me conectei com Deus, senti a presença dele e vim esvaziar o coração, né? Eu lembro que a última vez que eu tinha chorado eu tinha 19 anos. Imagina aí, com 24, fazia 5 anos que eu tava com muita coisa engasgada. Uhum. E hoje, graças a Deus, me converti, eu não bebo mais. Até esqueci de falar, né? Com 21, 23 eu tive bastante uso de droga, brigas de novo. Uhum. Mas sempre com o fato de que pessoas que fazem isso são pessoas que estão com dores, né? E o que eu quero deixar claro aqui é que quanto mais tu faz, ou quanto coisas boas atrai coisas boas e ruins coisas ruins, né? E muitas vezes as pessoas que usam isso ou fazem de mal para alguém, alguma coisa, elas estão feridas, estão com dores, estão traumatizadas. Hoje eu vejo nessa visão, porque eu já tive do outro lado. Uhum. Então, o movimento Emaús mudou minha vida. É um prazer enorme estar aqui. Inclusive, eu agradeço, posso dizer, o primeiro passo veio o Emaús, mas depois meus mentores, que é tu, meu mentor espiritual, que é tu, né? E também agradecer ao tio Dani também por nunca desistir de mim. Sempre lutaram, tiveram muita paciência, muita resiliência. Erros acontecem no meio do caminho. Queria deixar também ao Bruno Seixas, que é tenente da polícia, foi um cara fundamental nessa jornada, que sempre me acolheu muito, Uhum. onde muitas vezes eu não podia mandar mensagem para as pessoas, do nada o tenente me mandava mensagem às 5 da manhã, dizendo que Deus me amava. Então, cara, foi uma série de fatores que me trouxeram pro lado do bem de novo, né? E principalmente o estudo bíblico, que isso veio à tona quando eu conheci a depressão, né, cara? Mas hoje em dia as coisas estão muito difíceis, né? Que se a gente não tem uma fé, não se apegar em alguma coisa, os troços desandam. Uhum. E agora voltando para a empresa, né? Sobre a parte. Como é que eu vou te dizer? Eu abri a empresa com 23, então 23 para 24 foi quando eu já estava com Cristo, mas mesmo assim tinha algumas advergências no caminho. Uhum. E já vinha frequentando Emaús, tive muitas idas e Altos vindas, e baixos. muitos altos e baixos. E o colapso mesmo apareceu em 2022. 2022, final da pandemia, Uhum. onde eu era casado, me separei, quase vendi minha marca. Tive depressão, tive outro ápice também de porcarias e tudo mais. E mas eu te digo que até o fator fundamental foi eu nunca ter feito uma terapia, né? Uhum. No plano terrestre. Óbvio que no plano espiritual a gente tem que estar sempre interligado com Deus. Eu fui conhecer uma psicóloga com 27 anos. Isso que eu me arrependo, foi um marco de muitos de muito espírito gladiador, assim. Eu nunca quis baixar a guarda. Não preciso, é Aham. desnecessário. Mas é essencial hoje, né? Eu digo até para os jovens, digo para todo mundo que se tu quer vencer a guerra mesmo, quanto mais profissionais tu tiver capacitados do teu lado, mais longe tu vai. É verdade. E graças a Deus, minha psicóloga foi a Rosemary Fara, uma grande mulher. Até ela era mãe da minha colega, a Luciane. Uhum. E ali começou a reestruturação de coisas antigas, né? Muitos traumas, muitas Uhum. dores. E a gente sabe que não é do dia para noite que as coisas mudam, né? Então a gente tem que perseverar, manter a fé em Deus, continuar trabalhando, continuar com a cabeça boa e principalmente ler a Bíblia, né? Para que tu é o exemplo vivo disso. Tá louco? Não sou nada, tá É. louco. Cara, pegando ali a partir do momento que tu fez Emaús, né? Tu disse que teve muitos altos e baixos, né? Sim. Dos momentos que tu estava embaixo, assim, e tu, né? Subiu de novo na questão da fé, né?
se tu lembra, assim, né? O que fez tu ter esses top de subida, no caso, né? Sim. Se tu buscou sozinho, ou porque eu vi assim, ó, tu é muito grato pelas pessoas que te ajudaram ou por algum momento fizeram parte dessa tua construção, né? Pra uma pessoa melhor. Que tu vai citando, assim, o nome Sim. das pessoas, né? Não sei, eu não sou psicólogo, só tô dizendo que eu senti, né? Tu faz questão, assim, Sim. de falar o nome e ainda agradecer as pessoas. Mas voltando, o que fez, assim, né? O que fazia? Tu tá lá embaixo, aí tu acredito que tu ficava sozinho, Sim. né? No teu mundo ali, sozinho. Mas aí tu subia de novo e buscava a fé. Então, eu digo que eu sou grato pelo fato da gratidão te levar ao nível, né? Uhum. Sem a gratidão, tu não vai chegar a lugar nenhum. Eu sou grato pelo fato do meu tio sempre falar, né? Ele sempre falou muito assim, que eu era inocente, que eu era bobo e para mim fazer um teste. Ele sempre falou isso quando ele tinha 15 anos e hoje faz total sentido. Dá o teu braço pelo teu amigo, hoje. Vê se ele lembra daqui 2 anos. Uhum. Então isso me mexeu muito comigo. Pelo momento de eu achar que todo mundo era meu amigo, que eu só por ter conhecidos, e meu tio sempre falou que eu era muito ingênuo, que eu tinha que rodar mais pela vida, e eu sempre fiquei muito magoado com isso, né? Até eu vim à lona algumas vezes e uma coisa que eu aprendi é que amigos são que nem estrelas. A hora que o tempo escurecer, eles vão brilhar. Isso é fato. Uhum. E o que me fez, eu juro que vou falar assim que o que me fez vir a crescer, a me erguer, foi buscar a Deus, mas de forma, como é que eu vou te dizer, de forma simples. Uhum. Um cara que não rezava, primeiramente eu comecei a rezar e ler a Bíblia. Buscava, me inspirava em ti também, todos os dias, falando muito sobre Deus nos movimentos e sempre tendo muita personalidade, muita segurança. Outros grandes exemplos que a gente também tem dentro do Emaús, como o Samuca, Uhum. como o Romero, o Tocha, né? Inclusive o Tocha ele fez no segundo e minha tia fez no terceiro, Que a tia legal. Arlete. Uhum. Então, isso que veio me... E também entender um pouco mais sobre a Bíblia, né? Tem Uhum. um versículo que esse é um que me abriu os olhos, sobre Efésios 6, capítulo 12. Para a gente ter cuidado com as manobras do diabo, que a nossa luta não é contra carne e osso, mas Uhum. sim contra as forças que predominam na noite, O etc., espiritual. espirituais. E então, até eu digo, tem muito aquela charge, né? Tu tá cavando o diamante assim, e mais uma cavada tu vai chegar no diamante. Uma coisa que eu tive percepção é quando tu tá no caminho bom, quando tu vai realizar grandes conquistas, o inimigo ele vai agir pela pessoa que estiver mais próxima de ti, tanto te desmotivando, ou por mães, ou por pais, ou pelos amigos. E, e também por muitas vezes de eu esperar aquilo que a pessoa faria por mim, entendeu? Eu fiz pela Uhum. pessoa e quando vê, eu não recebi em troca. Colocar expectativa na pessoa. Exatamente. Então, outra coisa que me veio à tona foi o meu tio sempre me explicar, né? Que ninguém é obrigado a me ajudar. Se eu fiquei sem gasolina, a culpa é tua. Uhum. Entendeu? Então, foram certas coisas que foram me ajudando a hackear meu cérebro, sobre Aham. gatilhos mentais, né? A não depender de ninguém, batalhar pelo meu, como, quando, onde, se eu dependo de alguém, são perguntas que eu faço direto para que eu possa vir a vencer as adversidades, né? Que horas que eu tenho que acordar e então mais ou menos seria isso respondendo a tua pergunta, né? Uhum. Tá, bom, aí diante desse teu encontro assim com Cristo, né? Que daí tu foi te moldando assim, veio junto ficou mais relevante assim essa tua veia empreendedora, né? Uhum. E aí tu começou a buscar muito mais conhecimento, né? Como é que foi, tá sendo, né?
esse processo assim pra ti, unindo isso da tua visão empreendedora junto a Deus, né? Como que tu não vou dizer que se separa, eu acho que muito pelo contrário. Sim. Acho que une tu une as duas coisas, né? Como é que começou esse processo de começar a buscar conhecimento e ler e cursos, enfim? Então, até agora, eu tenho rituais, né? Um ritual sagrado meu é de manhã, todos os dias eu acender uma vela, me ajoelhar perante a Deus, rezar o Santo Anjo, Vinde Espírito Santo, Pai Nosso e Ave Maria. Uhum. Do meu jeito, né? E falar o versículo do dia. E automaticamente, quando tá a vela acesa, eu vou fazer um estudo bíblico. Óbvio que não. Exatamente essa oração eu faço todos os dias. Mas nem todos os dias eu consigo ir ali e a palavra render, entendeu? Sim. Então, depois eu vou pra academia, algumas coisas a mais que me fortalece o mental, né? Então, que eu consigo alinhar os 3 pilares, o espiritual, o mental e o físico. Geralmente, de manhã cedo, eu já gosto de fazer isso para que eu fique bem da cabeça e a gente sabe que tem lobo mau e lobo bem. Então, o lobo mau é geralmente aquela serpente, né? Ele vai rastejando e ele vai agir nos teus pontos fracos. O empreendedorismo, junto com Deus, eu até separei uns versículos aqui, né? Mas esse é o fundamental, é o versículo de lava-pés. É sobre para mim, um dos principais versículos, né? Que Deus mostra que o melhor exemplo tá na atitude. E se Deus se ajoelhou para lavar os pés de seus discípulos, quem sou eu para não fazer isso pelo próximo? Então, por eu ter tido um tempo nas trevas, eu comecei agora a pensar, agora é a hora de me recuperar e recuperar o tempo perdido. Então, automaticamente, comecei a montar uma rotina. E essa rotina levou tempos, porque muitas vezes tu não tem o manual da vida, tem a Bíblia, mas muitas vezes Deus, ele age no caos, então tu vai estar perdido no meio da trilha, no meio da tempestade, e até que tu encontre ele, para que ele possa vir e te ajudar, mas, né, o tempo de Deus é diferente do meu. Então, primeiramente foi eu me tratar internamente, né, tratar meus gatilhos mentais ruins, me consertar. Até tem um versículo interessante sobre se tu tá brigado com teu irmão, tu larga a oferenda, vai se reconciliar e depois entrega a oferenda ao altar. Então foi a Bíblia, praticamente o conhecimento bíblico que me fez prosperar um pouco mais na parte da empresa, né? Então, e também os exemplos que eu tenho de casa. Minha mãe tá com 69 anos, é a Arlene Batistella, que trabalha no caixa de Batistella, meu tio com 70 e trabalha até hoje. Eles podiam estar em viagens, podiam estar em Dubai, podiam estar aqui, ali, mas eles estão lá na linha de frente. Então, quem dirá quem sou eu para estar fazendo algo diferente, né? Então, esses exemplos vivos que hoje me fazem querer cada vez mais. Cara, tu teve um momento ali na tua vida que eu tive a graça assim de acompanhar, que foi quando tu começou até nem sei se tu gosta de comentar isso porque é uma coisa tua, né? Mas eu vou falar. Que tu começou a comprar Bíblia, cara. Sim. Comprava lotes de Bíblia, né? Tipo 20, 30 Bíblias e saía e não assim, ó, tipo, dar a Bíblia pro pessoal já convertido, tipo, vou largar ali no grupo tal, pro pessoal que tinha. Não, tu começou a ir pras pessoas que não faziam parte desse ciclo católico, vamos dizer assim, né? Sim. Que eram amigos teus, conhecidos teus, funcionários que, cara... E aí, como é que foi, cara, essa experiência, assim? É uma loucura, né? Então, aí volta a parte das trevas. Eu tive muito mal mentalmente por onde achar... Na verdade, por ficar magoado com algumas estrelas apagarem, que eu achei que jamais apagariam, né? Amigos da infância. Pra mim foi uma decepção estrondosa. E as estrelas que brilharam no momento que eu tive mal foi a do Emaús, foi a do Bem-Aventurados, né? Então, por isso que eu sou grato a ti, ao tio Dani, aos guris, por não ter desistido de mim, por estar sempre comigo, sempre me buscando.
E eu comecei a dar a Bíblia no momento onde eu vi que o meu casamento tinha falhado. A gente não tinha o costume de rezar, não tinha uma Bíblia em casa. E onde não tem uma Bíblia, provavelmente essa casa vai à ruína. Isso é fato. Uhum. Onde não tem Deus, provavelmente o nosso inimigo vai vencer. Inclusive venceu. Então saiu disso. Inclusive tem até um versículo que eu anotei aqui sobre de ide e leve o evangelho a todas as criaturas. Esse foi o fundamental, assim, de eu procurar Deus e seguir os mandamentos, né? E começou pelo fato de, eu vou até dizer assim, eu trato, tem outro versículo que eu vou dizer no final, né? Que foi o que mudou minha vida, que como tratem as pessoas como vocês gostariam que tratasse vocês. Então, no momento que eu tive muito ruim, o que me faltou foi uma pessoa que me estendesse a mão, sem culpa, né? De igual para igual. Tem um vídeo até do Cafu, né? Falando do Lúcio na Copa, quando o Lúcio recebeu a bola na Inglaterra, que lançaram a bola no Lúcio e o Lúcio errou e sofreram o gol. Foi na que o Ronaldinho virou e fez o gol, sabe? De falta na Copa do Mundo. E tem um discurso lindo, cara, que falou, cara, Lúcio, eu preciso de ti agora, meu irmão. Esquece o que passou, esquece. Cara, eu preciso do meu gladiador à minha volta. Se tu ficar pensando nisso, cara, nós vamos perder. E, cara, ali eu vi que não sei meus irmãos de fé, mas aquelas pessoas que diziam meus amigos, ninguém me falou isso. Entendeu? Era uma culpa, cara, que eu saía de casa e voltava, eu sentia o dedo podre do inimigo, assim, cara, uma angústia, uma raiva, um ódio, pensamentos suicidas, assim, mas eu creio que nisso não vou cometer tem versículos que dizem que a gente não entra no céu, mas nem vou entrar nesse debate, mas pra mim eu falei, cara, eu vou passar por isso, independente do que aconteça, mas já tive pensamentos ruins demais. E foi isso que aconteceu, cara. Esse foi o primeiro passo de dar as Bíblias e também para tentar honrar Deus por ter tido muitas brigas, ter feito muito mal. Eu pensei, cara, tá hora de fazer coisas boas, né? E foi loucura porque muita gente brincava, né? Isso aí que eu ia te perguntar também, a reação, assim, das pessoas, geralmente, assim, né? Tive alguns constrangimentos. Mesmo? Tive. Uma coisa que ficou bem gravada foi o que tu, Dani, falaram pra mim antes de dar as Bíblias. Sobre a resistência, sobre a chacota, sobre todas as coisas de risadinha. Aconteceram diversas. Foram diversas cenas de vexame. Que eu digo, hoje não digo vexame, assim, sabe? Mas na época era. Por não estar trilhando um caminho bom ainda, por não estar com bons mentores, por não ter dado a volta por cima. Então, por muito tempo eu pensei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? E, tipo, era um troço que era pra me fazer bem, mas automaticamente eu chegava em casa e, tchê, o que eu tô fazendo, cara? Tipo, tchê, eu tô totalmente louco. Tinha vezes que eu pensava isso, entendeu? Cara, mas também tem aquilo que Jesus Cristo falou, né, cara? Que pra todos aqueles que forem falar o nome dele, né? Se o mundo odiar vocês, lembre-se um dia ele odiou a mim primeiro, né? Então, cara, se ele tá dizendo isso, então quem somos nós pra desistir, né? Verdade. E, cara, e essa tua... A gente, claro, eu não te conheço desde lá da tua adolescência ou infância, mas o Giga que eu conheci antes já dá pra ver mais ou menos como é que tu deve ter sido. E por essa transformação, cara, né? É fantástico, assim, né? E uma vez eu te falei também, né? Da questão do alvo, né? Que a gente tem nas costas, né? E que a gente não deve... Eu já falei isso aqui também no podcast. A gente não tem que quando a gente toma uma decisão de, cara, a partir de agora eu vou mudar, né? Tu mudou como pessoa e encontrou Cristo, né? Então aquelas estrelas que não brilharam ainda vão querer enxergar o Giga lá de trás, lá, de 5, 6 anos pra trás. Mas só que aquele Giga não tá lá, né, cara? Aquele Giga tá aqui hoje, né? Ainda como todo ser humano, né? Ainda buscando ser cada dia melhor,
ainda buscando cada vez mais conhecer a Cristo. Por mais que a gente mergulhe na fé católica, a gente nunca vai chegar no fim, porque é muito imenso, muito grande. Por isso que a gente fala nela até hoje, né? Porque ela é infinita, né? Em Deus também, em Jesus Cristo. E é isso, cara. O álbum vai estar lá e só esse primeiro desafio que tu teve das Bíblias aí, tu já teve a tua persistência, a tua resiliência e seguiu em frente, né? Então agora estamos juntos para que nada, Amém. pra que nada Amém. vale, né? E as Bíblias vieram com o intuito de... eu já dava alguns presentes antes, né? Dava alguns livros, comecei a fazer a leitura, inclusive transformou minha vida, né? A leitura transforma, a leitura é um dom de Deus também. E só que não adianta, a gente sabe que no plano espiritual tem bloqueios, né? E o inimigo é muito mais poderoso que a gente. Então eu pensava, cara, como que eu posso vir a mudar a vida dele? Então comecei a lembrar no primórdio, assim, cara, onde eu tive mal, quem me acolheu foi Deus, né? E meus irmãos, por parte dele também. E eu pensei nada mais justo do que eu levar o nome dele. Até queria. As primeiras Bíblias que eu dei foi com o intuito de querer moldar meus irmãos para que viesse e vinha a conhecer o Emaús, né? Porque o Emaús em si é um movimento hoje fantástico. Foi o que mudou minha vida, é o que me dá norte, é o que me motiva cada vez a ser melhor. E para que eu possa vir ajudar os jovens como eu não tive aquela ajuda que eu precisava, né? Tipo, eu penso muito nisso. Eu fui bastante frustrado, já tive algumas humilhações, já tive pessoas agindo em má fé, mas não é que as pessoas fizeram isso comigo que eu vou fazer com elas, né? Tem uma coisa que eu penso muito sobre aquelas pessoas que falam, fazer um ninho na tua cabeça tipo, como é que é o ditado aquele? Não conheço, acho que eu não conheço. Do ninho na cabeça. Não vou deixar o cara fazer um ninho na minha cabeça, como se fosse abusando de ti. Tá, Sabe? Fazer um ninho de pássaro na cabeça. E então, eu bato muito sobre aquilo, né? Para fazer porcaria na minha cabeça. Isso. Como se a pessoa estivesse deitando e rolando em cima de ti. Eu levo muito, né, sobre meu estado de graça, meu estado de espírito. Se a pessoa fizer um ninho na minha cabeça, fizer 10, eu vou limpar, vou varrer e vou dizer, cara, tu tá feliz de ter feito isso comigo? Perfeito. Hoje eu vou dormir tranquilo, cara. E tudo que tu planta vai voltar pra ti. Eu vejo muitas pessoas com esse ego, entendeu? De que não há superiores e que... Leva vantagem em cima de todos, de tudo e de todos. Exatamente. Então, foi coisas que eu aprendi a lidar na vida, né? Se o mestre que era perfeito e foi crucificado na cruz, quem dirá sou eu que sou ser humano falho. Vou errar, óbvio, mas também tem outro versículo sobre João 1:6, João 10, do 1 capítulo 6, né? Sobre a porta. Tem duas portas, aquela porta do bem e a porta do mal. Que aqueles que entrarem pela outra são ladrões e assaltantes, etc. Então, o erro na vida faz parte, o erro na vida, né? Basta a gente se redimir, basta a gente não praticar aquilo que a gente quer que pratique com os outros, que volte e tudo isso vai voltar para ti, né? Então eu aprendi a lidar bastante isso na parte empresarial. Sempre fui muito sério, muito correto, nunca fiz inimizade, e eu vejo que muitas vezes as pessoas pisavam em mim, assim, ao ponto da garantia, né? É muito delicado trabalhar com garantia e agiam de má fé, mas o importante é que eu não agi de má fé com elas, entendeu? Eu vou dormir tranquilo, não vai ter karma nenhum, minha consciência está limpa, inclusive eu ainda falo assim, posso te ajudar em mais alguma coisa? E foram vários aprendizados, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente tem que tratar as pessoas como gostaria que tratasse a gente. Muito amor, muita paz, muito carinho. E a gente tem que estar sempre buscando a Deus, porque se a fé enfraquecer, o inimigo toma conta. Cara, e a batalha espiritual é muito forte, né? É muito forte. Bom, tu viveu isso aí.
sabe bem como é que é, né? Giga, e a... Cara, tu tem o versículo, né? Que tu falou que tinha pra depois, não sei se tu quer falar nele já. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Esse é um versículo que... Deixa eu só achar aqui. O tempo é teu. Aqui, esse versículo foi um que mudou minha vida. Esse foi pra mim, esse versículo diz pra te tratar o mal com bem. Uhum. Vamos lá então. Mas eu digo a vocês que estão me escutando: amem seus inimigos, façam o bem a quem odeia vocês. Falem bem de quem fala mal de vocês. Rezem por aqueles que os caluniam. Quando alguém lhe bater uma face, ofereça também a outra. Se alguém tirar de você o manto, deixe que leve também a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém pegar o que é seu, não peça de volta. Tratem as pessoas como vocês gostariam que elas tratassem vocês. Se vocês amam aqueles que amam, que gratitude é essa? Até os pecadores amam aqueles que amam. Se vocês fazem o bem àqueles que fazem bem, que gratitude é essa? Até os pecadores fazem isso. Se vocês emprestam àqueles de quem esperam receber, que gratitude é essa? Até os pecadores emprestam a pecadores para receber o equivalente. Ao contrário, amem seus inimigos e façam bem ao e emprestem sem esperar nada em troca. Então a recompensa de você será grande e você será um filho do Altíssimo. Pois ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso com vocês. Esse foi o primeiro versículo que tocou em mim. Então, logo depois dele veio a sabedoria, né? Uhum. Não completa, muito longe. A vida, só sei que nada sei, é um eterno conhecimento. Mas isso foi o que revolucionou a minha vida. Foi para que eu não perdesse as tribos, não perdesse o controle, não deixasse o raiva tomar, ódio, tomar conta de mim, o ódio tomar conta. E fui cada vez fazendo a minha parte. Eu fiz o bem e o cara me sacaneou, que culpa eu tenho? Uhum. Esse aqui foi o versículo da minha vida. É o versículo da minha vida até hoje. Cara, e é muito interessante esse texto, porque se tu for olhar com os olhos do mundo, tu olha esse texto como ele tá, né? Cara, eu vou ficar só junto com os meus, quem não quer estar comigo que se ferre e tal. Mas agora tu olhando com os olhos da fé, do amor de Cristo, aí, tu fazendo bem pros teus, tu tá fazendo ali o beabá, o ordinário. Mas agora tu fazer por aqueles que não gostam de ti, por aqueles que não conhecem, aí tu tá sendo o extraordinário, né? Tá furando uma bolha, e aí sim, e aí tu vai estar fazendo diferente, né? Eu até eu tive uma reflexão nesse evangelho esses tempos, e aí eu falei assim que desde que eu comecei a trabalhar nessa área de vendas também, lá no começo, quando eu era promotor, lá os caras me diziam, os professores, cara, tu tem que tem que ser o diferencial. Tem que fazer o diferencial, porque abastecer gôndola todo mundo sabe fazer. Agora, qual é o teu diferencial? De conseguir 1.1, de conseguir isso, conseguir aquilo. E para isso a gente tinha que ter muita resiliência, né? Porque era muita gente em cima dos gerentes de mercado para conseguir os espaços e coisa. E tu tinha que conquistar os caras, né? Mesmo os caras te maltratando, te sugando, te testando. Testando a E fé. claro, é uma comparação meio esdrúxula, mas só pra trazer pro nosso dia a dia, né? E é isso aí, né, cara? Não tem recompensa nenhuma. Eu chegar ali e fazer só o que eu já tenho que fazer. Sim. Tem que fazer o algo a mais, né? E pra Deus é a mesma coisa. É uma obrigação tu amar Sim. os teus, né? Mas agora tu amar aquele que não gosta de ti, que te vira a cara, que é antipático. Aí o bicho pega. É verdade, é verdade. E também entra muito minha mãe nisso, né? Minha mãe sempre me deu a melhor educação. As nossas, né? Graças a Deus todos temos educação, né? E sempre ela me jogou muito na cara, né? Que ela sempre fez tudo por mim, batalhou muito, que ela não admite o filho dela agir assim. E muitas vezes eu não pensei nela, não pensava nela, né? E muitas vezes ela explicava, Guilherme, mas a melhor coisa que tem que fazer é sair na elegância, isso e aquilo, mas, né, como não tinha o poder não tinha o conhecimento, quer dizer, né, não tinha o conhecimento da palavra,
e também estava perdido, a gente fica sem saber o que fazer, né? Uhum. E como tu falou esse teu comentário, assim, não é esluxo, cada um tem suas batalhas, cada um tem suas conquistas, cada um tem suas dores. E também foi nesse mesmo exemplo que tu deu que eu comecei a aprender a lidar com as pessoas, né? Uhum. Somos todos iguais, a gente precisa ter humildade, ter o foco e ser gentil, né? Ninguém sabe o que as pessoas estão passando. Exatamente. Isso é um troço que eu aprendi com esse versículo eu aprendi a aplicar isso, né? Muitas vezes as pessoas têm máscaras, né? Não máscaras de falsidade, mas sim máscaras de vivência por estarem doídas, com dor, sangrando, com perdas, um dia horrível. E é a mesma coisa do exemplo de um leão e de uma cobra, ou qualquer outro bicho que seja ferido, ela vai te picar, vai te morder. E nós somos mamíferos, nós somos seres humanos também, então... E somos inteligentes, esse é o pior, né? Então a gente tem que saber lidar com o mundo. Até aprendi isso com o Samuca. O Samuca sempre falou muito, né? De saber lidar com o mundo e que a gente precisa vencer ele. Não vencer, mas a gente precisa aprender a lidar, né? Para que a gente possa vir a exercer nosso papel, o nosso objetivo. Porque o mundo, cara, é isso aí que a gente tá vendo hoje pra pior. Uhum. Ele não vai melhorar, né? Então, quem tem a inteligência, a sabedoria, que nem tu falou, é que tem que tomar a atitude de se tornar uma pessoa melhor. Né? Porque a gente fala muito assim, fazer tal coisa por um mundo melhor. Eu acho que a gente não vai mais conseguir mudar esse mundo, né? Mas se eu conseguir mudar, ajudar a mudar a tua realidade, né? A conseguir moldar as minhas filhas, para que elas moldem os filhos delas e assim por diante, uma corrente do bem, vamos dizer assim, né? Baseado na fé e em Deus, eu acho que a gente vai tornar uma vida melhor para nós, né? Sim, com Porque, certeza. cara, o mundo é para pior, infelizmente, né? Eu não consigo ver assim uma... Ainda mais agora que a gente tá vendo esse monte de ameaça de guerra e de discórdia, enfim, né? Infelizmente, eu vou dizer assim, tenho fé ainda. A batalha espiritual existe assim como uma batalha real também, né? Tem o bem e o mal. E eu creio que eu tenho muita fé ainda nas pessoas, por isso que eu dei bastante Bíblias. Inclusive dei livros do Rafael Matos também, o mentor. Mais livros de autoconhecimento. E eu invisto em pessoas também, né? Uma coisa que eu aprendi, né? É que o ambiente te molda. Exatamente. E quanto mais pessoas estiverem melhor ao meu redor, melhor é você. É uma coisa que eu aprendi a ver também, e explico bastante para os que estão no meu redor, sobre o momento que tu chegar na tua melhor versão, tu vai desbloquear a minha. No momento que o outro chegar na melhor versão, vai desbloquear. Então, é como se fosse vizinho. O vizinho olhar pro vizinho assim e falar: como é que tá cheio de rosas aqui, o meu não, me ajuda. Não querer automaticamente roubar ele, mas sim, me ajuda aqui, pula o muro aqui. Teu problema tá na terra, teu problema tá aqui, pai, deixa eu ajudar. Vai vir. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa inteligência, né, para que a gente possa vir a vencer essa guerra. Eu acredito ainda que as coisas têm jeito. Hoje em dia tem muitas pessoas insatisfeitas com o mundo que a gente está. Mas é como eu digo, né? É uma curva, é um caminho muito estreito. Que muitas vezes elas estão esperando a salvação. Então, ou alguém puxar o caminho da salvação, né? Para assim vir a começar a agir também. E eu creio que as coisas vão melhorar, a gente tem que ter fé. É uma coisa que eu aprendi também a profetizar. Profetizar, as palavras têm poder. Volto a dizer, né? São 3 pilares. Tudo começa no poder da mente. Depois vem tu profetizar a palavra. Eu vou conseguir, eu posso, eu sou vencedor. E depois vem a ação, né? Então, esses pilares são fundamentais. Se tu aplicar e exercer, e tu tiver Deus, não tem nada que vai te parar. Tia Giga,
queria, mais uma vez, assim, te agradecer, né? Estamos chegando no final já. Dizer que estou muito feliz, né? Por ver essa tua caminhada, esse teu testemunho. E ver se quiser deixar alguma mensagem, um recado para a galera que nos assiste aí. De repente, pode chegar em alguém que te deu uma Bíblia e não deu bola, Sim, né? Pode sim. chegar para algum amigo teu lá de trás lá que talvez nunca esperou que fosse conhecer esse Guilherme. É verdade. Né? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né? Queria agradecer a minha família. Queria agradecer principalmente a ti, que é meu mentor espiritual, ao tio Dani. Queria também agradecer por essa minha nova fase. Um cara que fez um papel fundamental, o Ivan também, o Ivan Pons. Veio me acolhendo, me acolheu, acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Onde veio abrir outras portas, que é a do Rafael Matos, também hoje meu mentor. Tu falou do vídeo. Uhum. Eu creio que a vida é difícil, mas a gente tem que sempre desfrutar o caminho e as pessoas. Hoje, um filme que eu deixo para verem também é O Poder da Transformação, Forja, O Poder da Transformação. Fala exatamente um pouco de Emaús, assim, sabe? São adultos que pegam jovens e começam a levar para o caminho do bem, a forjar. Bacana. E nisso cada um tem seu mentor, assim, né? Eu digo, por ser meu mentor, tu acordar às 6 da manhã para ler a Bíblia, hoje eu acordar às 5, eu mando uma foto. Pior é que manda mesmo. Deve ir a loucura comigo, né? Não, tá muito feliz. Mas é isso, que a gente desfrute o processo, desfrute o caminho, que a gente agradeça as pessoas maravilhosas que estão no nosso caminho. E Deus, quando bota uma pessoa melhor no teu caminho, é para te aprender, para te evoluir, para segurar a tua mão. E erros no caminho acontecem. Isso que a gente tem que ter a humildade de reconhecer, de voltar para o caminho do bem e ter gratidão. O principal é gratidão pela vida, gratidão pela família que a gente tem, pela cama. E sem gratidão a gente não vai a lugar nenhum. É verdade, verdade. Cara, obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Obrigado, Felipe. Pessoal, não esquece, tá? Curte, comenta, compartilha e manda aí pro WhatsApp, pro teu grupo aí, para quem precisar, de repente, ouvir um testemunho assim como o do Guilherme. Beleza? Fique com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!